E essa mensagem eu quero contar agora neste exato momento, que serve de exemplo e força para muita gente que neste exato momento precisa. É uma mensagem e é uma história para que você possa seguir, para que você possa ouvir. Preste atenção. O pastor que fracassou. Um pastor de um pequeno vilarejo, ele chegou na igreja, animado, motivado para realizar mais um culto de noite. A hora passava e o povo não chegava. A hora passava e o povo não chegava e ele ficou preocupado. Depois de 15 minutos de atraso, entrou 3 crianças. Aí depois de 20 minutos, entrou 2 jovens. Depois de 20 minutos, entrou 2 jovens. Então o pastor resolveu começar o culto com os 5 irmãos. Ao decorrer do culto, entrou um casal que sentaram nos últimos assentos da igreja. Quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou mais um senhor meio sujo com uma corda na mão. Mesmo desapontado, sem entender o porquê do fracasso do povo, o pastor conduziu o culto animado e pregou com dedicação e zelo. Quando voltava para casa, o pastor foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram a sua pasta onde havia uma Bíblia e outros pertences de valor. Enquanto sua esposa fazia os curativos das feridas em casa, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado do seu ministério e o dia mais infrutífero da sua carreira. Depois que passaram 5 anos, o pastor resolveu compartilhar essa história com a igreja. Quando ele terminava de contar a história, um casal de grande referência naquela congregação interrompe o pastor e diz: pastor, aquele casal da história que sentaram no fundo, éramos nós. Éramos nós, pastor. Estávamos à beira do divórcio em função de vários problemas e desentendimentos que havia no nosso lar. Naquela noite, decidimos pôr fim ao nosso casamento, mas primeiro decidimos entrar em uma igreja e deixarmos lá as nossas alianças, e depois cada um seguir o seu caminho. Mas desistimos do divórcio depois que ouvimos a pregação do pastor naquela noite. Hoje, estamos aqui com o lar e a família restaurada. E enquanto o pastor ouvia e o casal falava, um dos empresários bem-sucedidos que ajudaram no sustento daquela igreja, acenava pedindo oportunidade para falar e disse: pastor, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo com uma corda na mão. Eu estava à beira da falência, perdido aí nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões. Naquela noite eu tentei o suicídio, só que a corda arrebentou. Quando ia comprar uma outra corda, vi a igreja aberta. Decidi entrar mesmo sujo com uma corda na mão. Naquela noite, a mensagem perfurou meu coração e saí daqui com ânimo para viver. Hoje estou livre das drogas, minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário do vilarejo. Lá na porta de entrada, o diácono que fazia o protocolo gritou: pastor, eu fui um daqueles ladrões que assaltaram o senhor. O outro morreu naquela mesma noite quando realizávamos o segundo assalto da noite. Na pasta do pastor tinha uma Bíblia e eu passei a ler quando acordava pela manhã, depois resolvi entrar nessa igreja. O pastor
ficou em choque e começou a chorar. A chorar junto com a congregação. Afinal, aquela noite ele considerava como uma noite de fracasso. Foi uma noite muito produtiva e abençoada. O culto havia sido feito para Deus. Então, gente, o que a gente tira de lições dessa história? Temos que exercer o nosso chamado com dedicação e zelo, independente do número de participantes. Dê o seu melhor todos os dias, pois cada dia é um instrumento para a vida de alguém. Nos dias mais ruins da sua vida, você ainda pode ser bênção na vida de alguém. O dia que você considera como o dia mais infrutífero da sua vida na terra, na verdade, é o dia mais produtivo do mundo espiritual. Deus, gente, Deus ele usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. Nunca diga hoje Deus não fez nada, só pelo fato dos seus olhos não verem nada. Reflita bem sobre tudo isso. Reflita bem sobre todas as coisas. Deus é fiel. Deus é fiel. E se você ouviu essa história que eu conto para você, que eu contei para você até agora, eu quero aqui agradecer. Dizem que cada batida do seu coração é Deus dizendo que te ama. Você já parou para pensar quantas vezes Ele te disse isso hoje? Então, se você ama a Deus, se você tem fé, não se envergonhe de Deus, apenas olhe. Lembre-se, Deus disse, se me negas entre os homens, se negarei diante do Pai. Não desista nunca. Deus, ele não desiste de você e ele te ama e quer o seu melhor. Por mais que a sua vida esteja difícil, por mais que sua vida esteja passando por momentos de atribulações, por mais que você ache que não vai ter conserto, Deus acredita em você, porque você é filho dele. Então, tenha fé, esperança e dias melhores virão. Não existe dificuldades para quem tem Deus. Bom dia, Naviraí. Bom dia, meu Mato Grosso do Sul. Bom dia, meu Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia, povo de Deus.